Muito boa noite, Andrei Ferraz Night Live no ar. Sejam bem-vindos, Andrei Ferraz, o seu host da noite, para mais um episódio. Esse já é o quarto episódio, hein? Desde 2002, o sonho de fazer essa live acontecer, finalmente está acontecendo. Tive 3 noites maravilhosas, com 3 convidados ilustres. Tem sido fantástico. Bom, para quem não sabe ainda, esse é um projeto que eu trago conhecidos e conexões que eu fiz durante minhas andanças mundo afora, pessoas com histórias maravilhosas, experiências maravilhosas, e aqui nós fazemos uma troca de inteligências e experiências, com a grande motivação de inspirar você mesmo que está assistindo aí. Então eu quero agradecer a presença de todos, quero lembrar vocês que essa live fica sempre ativa nos nossos IGTV, no meu IGTV, e é isso aí. Agora vamos aguardar o nosso convidado entrar aqui. Estamos com algumas dificuldades técnicas novamente, mas eu suponho que tudo esteja caminhando. Tudo bem, Pedro? Como vão as coisas por aí? Maravilha. Outro Pedro. Boa noite, Pedros. Aguardando o nosso convidado ilustre da noite aqui. Hoje vai ser excepcional novamente. Maravilha. Excepcionalmente conectados, hein? Maravilha. O nosso convidado chegou. Então agora eu vou trazê-lo à live e nós começaremos aqui. Lembrando que esse show vai ficar gravado no nosso IGTV. Opa! Não funcionou, vamos tentar novamente. Estamos quase lá. Eudes. Começar arrumando cabelo aqui, que é pra assustar menos o povo aí. Você pode. Aqui você pode tudo. Como vai? Tudo bem? Jóia, beleza, Andrei? Tudo bom. Primeiro eu quero dizer, cara, muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui. Tenho certeza que será uma noite marcante para todos. Oh, legal, cara. Prazer em falar com você aí, com o teu público. Vai ser bacana. Eu me divirto com essas oportunidades assim, que a gente sempre acaba falando coisas, né, que ensinam e a gente acaba aprendendo muita coisa. Sempre uma oportunidade bacana. Obrigado por ter me convidado. Tomara. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês quem é esse jovem rapaz sorridente do outro lado da telinha aí. Bom, o Eudes, vou fazer o currículo dele e depois eu vou explicar para vocês quem ele é, tá? Para mim. O Eudes ele é formado em publicidade e propaganda, ele é diretor executivo da Connect TV em Osasco e diretor de marketing da Companhia das Panteras. Bom, com essa introdução, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão assistindo já vão saber de quem que eu estou falando. Um dos motivos é porque o Eudes é um dos caras mais conhecidos da cidade de Osasco. E Fala assim, isso é verdade. Acredito, não, mas você sabe por que eu falo isso? Agora eu vou falar para vocês quem que é o Eudes para mim. O Eudes, para mim, é uma daquelas pessoas que todos vocês sabem que eu falo muitas vezes, toda vez que eu tenho oportunidade, que quando eu estava começando, quando eu estava precisando de alguém para me dar apoio e força, ele foi uma daquelas pessoas que fez isso. E não foi uma, não foram 2, não foram 3 ou 4 vezes. Eu acho que no decorrer da minha vida esse cara interferiu positivamente de 5 a 10 vezes já. Sempre disposto, sempre disponível, sempre completamente acreditando nos meus projetos. Então, assim, pra mim, como ser humano, é uma pessoa ímpar. Uma pessoa ímpar. Tá aí o motivo que eu falei pra vocês, que eu só traria pessoas ilustres, pessoas que transformaram a minha vida e fizeram a diferença. Tá aqui uma delas e eu jamais vou esquecer. Eu aceito tudo de Deus, menos esquecer as coisas boas que as pessoas boas fizeram pra mim. Então, essa é a pessoa que eu tô trazendo aqui. Agora eu quero explicar pra vocês o que eu quero que o Eudes faça aqui hoje. Pra mim, o Eudes é um especialista em Osasco. Por que o Eudes é um especialista em Osasco? Porque eu sei que o Eudes cobre debates políticos em Osasco como jornalista, notícias,
Ele já trabalhou em mais de uma TV aqui, inclusive hoje ele é diretor executivo de uma. Ele já vi ele entregando prêmios Miss Osasco, mais algumas outras coisas. Eu já vi o Eudes entrevistando empresários, entrevistando pessoas, entrevistando músicos, eu era um desses, entrevistando de tudo quanto é tipo de gente. Olha, quando você fala para qualquer artista, qualquer pessoa, quem que é o Eudes, eles sabem quem é. Então, para mim, isso significa que ele tem autoridade de no conhecer. Então, vamos falar um pouco de Osasco. Hoje eu quero trazer o Osasco que ninguém conhece. Eu tenho pessoas de fora do estado, fora do país assistindo. Então, acho que é a pessoa correta. E depois a gente vai falar um pouco do porquê o Eudes está em Osasco também com suas empresas. Vamos lá, Eudes. Fala pra gente o que Osasco tem que ninguém tem. Rapaz, eu acho que uma das coisas que eu admiro... Primeiro, antes de entrar no tema que você está propondo, eu quero agradecer por suas palavras. Eu acho que na vida da gente, a gente tem que fazer as coisas sem pensar em contrapartida, né? Muitas vezes a gente... um pequeno gesto da gente, muito provavelmente as coisas que você diz ser grato aí, foram coisas que a gente pode ter te ajudado de alguma maneira, mas sem fazer um esforço. A gente faz isso naturalmente, quando a gente quer incentivar, principalmente os jovens. E ter essa tua abertura, né, teu discurso de abertura, aí, tua fala de abertura, com esse agradecimento, já mostra um pouco da pessoa que você é, da pessoa que você está a cada dia se transformando, né, porque a gente não para, a gente vai sempre moldando a nossa personalidade. Então já diz muito a seu respeito. Parabéns por ter isso, e confesso que hoje é um dia especial para mim. Está acontecendo muita coisa boa nessa semana aqui, e finalizar, né, sexta-feira com uma pessoa falando tão positivamente da gente, realmente fiquei muito feliz, fiquei emocionado de verdade, viu? De verdade. Muito obrigado por suas palavras aí. São palavras sinceras e eu tenho provas, porque tudo que a gente fez foi gravado. É verdade. Mas vamos lá, você perguntou o que Osasco tem que mais ninguém tem. Eu sou admirador de algumas coisas de Osasco e que eu acho que às vezes elas ficam relegadas a segundo plano, ou tem gente que quer falar dessas coisas como corriqueiras, tal. Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, o calçadão da Rua Antônio Agu. O calçadão da Rua Antônio Agu é um caso de sucesso que podia ser estudado mundialmente. O fluxo de pessoas ali, a diversidade de empresas, de pessoas. Você vê ali rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, alto, baixo, circulando democraticamente num espaço comercial que funciona, e funciona bem, né? Eu acho o calçadão assim um grande exemplo assim, né, das peculiaridades da cidade de Osasco. Tem uma outra coisa que eu sou muito fã, é da história do Dimitri Sansão de Lavaux, que é o pai da aviação na América Latina, vamos dizer assim, que é o primeiro voo da América Latina, aconteceu aqui em Osasco. Né? Aqui em Osasco. Pouquíssimos cidadãos de Osasco sabem dessa história. Sabem disso, e aí a gente fala assim, poxa, como é que pode um fato tão importante como esse, né, uma coisa espetacular dessa, e tão pouca gente saber? Então, estou citando duas coisas aqui, tem mais. Uma das coisas que me causa muito orgulho, quando eu falo, né, da Academia Panteras, que era de Osasco, não é mais de Osasco, a Academia Panteras não está mais em Osasco, está em Portugal, mas foram 40 anos de Osasco que a gente fez muita coisa assim, que levou o nome de Osasco junto com a gente. Então, tem bastante coisa. E quase todas elas ligadas, que eu estou falando aqui, às pessoas. Né? Você vê que eu falei do Dimitri, é uma pessoa. O trabalho artístico da Panteras, pessoas. O Antônio Agu, qual é a grande força do calçador do Antônio Agu? Pessoas. Então, acho que as pessoas de Osasco são muito especiais. Muito interessante. Nós temos diversos talentos também que já saíram dessa cidade e ainda atuantes, né? Nós temos muitas pessoas espalhadas mundo afora. É uma surpresa quando a gente sai do país e encontra alguém de Osasco. É bem bacana. Na verdade é gostoso, né? Parece que a gente está encontrando um irmão próximo, assim. É um sentimento que a gente sempre espera acontecer. Legal. E
Me diz uma coisa, quando você fala que Osasco é especial, o que levou você a começar as suas empresas, os seus negócios em Osasco e o que te mantém aqui? Por que Osasco? Bom, você falou que a Pantera saiu, mas você falou de 40 anos. Então, por que isso? É assim, eu sou nascido em Osasco, então a minha história não começa comigo, começa com os meus pais, mais em especial a família da minha mãe, né? Meu avô, Ok. Amelfi Consoli, que esse ano aqui estaria completando 100 anos. Meu avô estaria completando 100 anos, ele é falecido desde 96. Então ele veio com a família para cá, constituiu família aqui, então meu avô Amelfi, minha avó Abel, tiveram 2 filhos, a Leninha, que é minha mãe, meu tio Laerte, e minha mãe, aos 14 anos de idade, montou uma escola de datilografia ali Aos na 14 anos rua. de idade. 14 anos de idade, ali na Rua da Carteira, que nem chama Rua da Carteira mais, aquela rua de trás da prefeitura, chamava Rua da Carteira. E ela abriu o negócio dela da seguinte maneira: ela foi numa loja, isso eu estou falando aqui final da década de 50, início da década de 60. Ela foi na loja e comprou a prestação, fez o crediário de 10 máquinas de escrever. E ela sabia datilografar, tal. Então ela montou uma escola de datilografia, comprou 10 máquinas de escrever. Depois de 30 dias ela não tinha dinheiro para pagar, ela teve que devolver 8. Mas olha o espírito e empreendedorismo, ela devolveu, pagou as demais e mostrava aos 14 anos a vocação dela para ser empresária. E aí, filho de peixe, né? Peixinho então tem eu, a minha irmã Isabel e meu irmão, a Bel Consoli, conhecida, né? Bel Consoli, famosa, muito mais do que eu, viu? E meu irmão Euler, que agora está lá em Portugal tocando a academia, iniciando os negócios da família lá. E a gente aprendeu basicamente esse tino comercial, essa perseverança, não desistir, com a minha mãe. Sempre na cidade de Osasco. A gente, seguramente nos últimos 40 anos, aí, desde que a academia, até um pouco antes, que minha mãe dava aula na ACM, na década de 70. Então eu estou falando aí de pelo menos 50 anos de história da família ligada a empresas, tal, sempre em Osasco. A gente é apaixonado por Osasco, mesmo com essa saída da família, né? Meu irmão foi para Portugal, no futuro minha mãe vai. É um projeto de família que todos vamos para Portugal, mas Osasco é a cidade do nosso coração, sempre será. Com certeza. Você mencionou uma coisa só, o seu avô veio de que lugar? Qual a origem? Ele é de Ribeirão dos Índios. Você sabe onde fica Ribeirão dos Índios? Ribeirão dos Índios, não. Então, muito pouca gente sabe, porque é um lugar que tem muito pouca gente. É lá para os lados de Presidente Prudente, Presidente Venceslau. Presidente Prudente. Lá no finalzinho do estado de São Paulo. Um lugar muito pequenininho, e eles vieram para cá. Então a origem nossa é interiorana aí. Que bacana. Essa é uma das coisas que eu gostaria de adicionar, que você falou que você mencionou alguns pontos que você gosta de Osasco. Essa é uma das coisas que eu quero mencionar, a miscigenação, a variedade de pessoas em Osasco. E isso, de uns tempos para cá, eu observei muito das pessoas do Nordeste, tendo vindo para cá. Quando eu falo dos tempos para cá, de uns 30 anos para cá. Antes disso, nós tivemos pessoas migrando para Osasco de outras regiões do Brasil. Antes disso, de outras regiões do planeta, pessoas da Itália, pessoas do Japão. Então, Osasco é uma cidade marcada pela miscigenação, sempre, desde sempre. Talvez desde sua fundação, até com Antônio Agu. Que Antônio Agu, eu sei que ele modelou Osasco pela história, me corrija se eu estiver errado, mas ele modelou Osasco para parecer com a Osasco dele de Itália, se eu não me engano, em alguns aspectos. Na verdade, assim, o Antônio Agu, ele era um empreendedor também, ele tinha uma olaria, uma fábrica de tijolos e de cerâmica, ali onde hoje é a estação de Osasco, ali por perto. Na verdade, naquela parte de lá, que hoje o pessoal chama de Conjunto Ervi e tal. Então, o que aconteceu? Ele produzia aqui, ele precisava escoar essa produção. E a linha de trem Sorocabana passava ali, exatamente onde é a CPTM, certo. Não tinha uma estação em Osasco. E aí ele falou, não, então
deixa que eu construo, porque eu preciso escoar minha produção Ele tinha que facilitar esse caminho, tanto de produção quanto de chegada de pessoas que vinham trabalhar de outras regiões. Tal. Bom, e ele construiu e batizou aquela pequena estação só como Osasco, em homenagem à cidade natal dele, que é Osasco, na Itália. E aí, como a história de quase todas as cidades pelo mundo, né? Você batiza um determinado local e as pessoas falam, eu vou ali, e cita, vou ali em Osasco, que é na estação de Osasco. Vai pegando o nome e ficou depois o bairro, né? Que era o bairro de Osasco, e aí na década de 60 se transforma na cidade de Osasco com o movimento dos autonomistas, tal, que aí o pessoal conhece melhor a história. Mas esse negócio da miscigenação é engraçado porque assim, nós temos dentro da história de Osasco pessoas de diversos... O Dimitri, que eu citei agora há pouco, ele era um francês. Ele tinha origem francesa, origem francesa, pais franceses, e ele era nascido na Espanha. Antônio Agu, italiano. A gente tem uma forte colonização, muito forte, de muitos imigrantes que vieram para cá, da Armênia. A gente sabe disso, né? O bairro de Presidente Altino tem se eu não estiver enganado, aqui a primeira igreja ortodoxa no Brasil é essa de Osasco, aqui a igreja dos armênios, ali, a igreja católica ortodoxa da Armênia. Ali do centro, perto ali do centro de Osasco. Não, de Presidente Altino. De Presidente Altino, ok. Meu pai frequentava a do outro lado ali. Lá do centro. Então a gente tem Armênia, Japão, Itália, Espanha, França, Portugal, tem muitos descendentes portugueses que vieram para cá construir a vida. E mais recentemente, como você falou, os nordestinos. Inclusive aqui em Osasco tem uma associação de piauienses, que tem muito piauiense no Brasil. É bem legal. Isso faz a riqueza do nosso povo, né? Nossa, eu acho fantástico, Eu vou revelar algo aqui que eu não consegui fazer, e quem sabe um dia, agora expondo, alguém faça. Eu não tenho inveja nenhuma disso acontecer, mas eu sempre achei que Osasco poderia ser uma meca cultural, sabe, para o mundo. Por causa disso, nós temos todas as culturas do mundo aqui, japoneses, italianos, alemães, portugueses, armenos, e também nós temos todas as culturas do Brasil aqui dentro. Olha, Osasco, quando eu falo, às vezes eu até me arrepio de tão potente que é essa cidade, sabe, é uma pérola, que eu gosto muito da conotação da metáfora da pérola com a ostra. Osasco é realmente uma pérola dentro de uma ostra, sabe? Ostra seria São Paulo. E me diz uma coisa, o que você faria em Osasco hoje, se você tivesse que fazer duas coisas para transformar isso na cidade fantástica? Eu não conversaria com um político aqui, eu não traria um político e sair da conotação da live, porque a live é realmente para todas as culturas, todos os backgrounds. Então um político causaria divisão. Você, como é uma pessoa que tem todos os backgrounds em tudo que você faz, acho que seria a pessoa certa. O que você faria? Duas coisas assim para mudar Osasco, para transformar, mudar não, transformar. Eu acho que uma das coisas está sendo feita. Você falou de política e eu tenho paixão por política. Eu acho que quanto mais gente do bem tiver na política, tem menos espaço para picareta. Né? Então acho que quem é do bem tem que participar da política. Eu nunca me candidatei, não tenho intenção nenhuma de me candidatar, e para participar de política você não precisa ser político, né? Ser candidato. Então isso é um erro que as pessoas cometem e falam, não, mas eu não sou político. Não, eu também não sou político, mas eu adoro política, eu falo de política 24 horas por dia. Eu acho que é através da política que a gente consegue melhorar. Mas voltando, uma das coisas acho que está sendo feita. Osasco é uma cidade, em termos de tamanho, né? O tamanho da cidade em quilômetros quadrados, ela é muito pequenininha, não é uma cidade extensa. Então não tem como a gente falar assim, vamos reinventar um espaço para a indústria, para trazer empregos mais qualificados para cá. É muito difícil isso. E Osasco tem feito nos últimos anos, eu acho admirável isso, e tem a ver com política, trazer essas novas indústrias da tecnologia. Então hoje a gente tem aqui, eu não vou citar que eu não vou fazer propaganda para ninguém não, mas tem diversas grandes empresas vindo para cá de tecnologia. Eu vou até citar
Mercado Livre, Americanas, ali aquele pedaço do B2W, a Uber, tem tanta empresa que está ou que está vindo para cá, e é Legal. um valor agregado do emprego melhor, né, para as pessoas, são empregos melhor remunerados, e traz uma Sim. requalificação da mão de obra. Então, década de 60, aqui tinha o quê? O pessoal, principalmente o emprego industrial, que pagava bem. Então, quem trabalhava nas indústrias aqui de Osasco ganhava bem. E isso foi muito importante naquele momento. Aí ficou uma lacuna de muitos anos que a gente ficou só como uma cidade de serviços e comércio muito grande. E nessa área, a qualificação não é o principal tema. Então, os empregos não são tão bem remunerados. Chegando essas novas empresas de alta tecnologia para cá, eu acho que isso é muito bom. Então, dar continuidade nessa busca de empresas de tecnologia, de alta tecnologia, empresas de TI, acho que é um bom caminho para a cidade. E o outro tem a ver com o que você falou 2 itens. Um é esse e o outro eu acho que seria fundamental que Osasco realmente fosse uma capital cultural. A gente tem tudo para isso. A gente tem talento tudo, em todas as áreas, na música, em todas as vertentes. A gente tinha aqui o rodeio de Osasco, quem lembra disso? Foi considerado o 4º maior rodeio do país, acabou. Poxa vida, olha só. Por uma briga política, acabou. Não vou entrar no mérito da questão, mas é muito ruim. Okay. Então a gente tinha condição de fazer muito mais, de ter grandes festivais de música, de dança, e isso... Historicamente, Osasco nunca conseguiu emplacar esse seu lado cultural. Cidades muito menores, com muito menos recurso, têm essa característica. Campos do Jordão, uma cidade infinitamente menor do que Osasco. Você vai ali na região de... Que exemplo. Valinhos, tem Festa da Uva. São diversos casos que nós temos no estado de São Paulo, de cidades muito menores, que tem turismo cultural, que vem gente do estado inteiro, e Osasco não consegue desenvolver isso. Então, acho que isso tem que passar por aumentar o orçamento da cultura, né, para os próximos anos aí, e que tenha pessoas focadas nisso, em melhorar. E eu não estou com isso nem falando, não estou falando mal de quem passou pelo cargo lá. Eu tenho grandes amigos, quase todos que passaram pela Secretaria de Cultura nos últimos anos são grandes amigos meus. Todos se esforçaram. Todos se esforçaram. Não tem ninguém que eu fale, esse não se esforçou. Mas eu acho que nenhum deles, se você perguntar, falar, você ficou satisfeito com o que você fez? Você acha que foi o suficiente? Todos eles vão falar, não, eu tinha que ter feito mais. Também então, confio nessa sua afirmativa. Eu acho que eles não se sentem satisfeitos. Legal. A gente vai mudar um pouquinho o rumo. Esse é um show que o propósito é ser curto mesmo, para as pessoas se interessarem. Mas essa é a sua maior qualidade. Graças a que você fala muito é que você faz o que você faz. Bom, eu não conheço as outras, né? Sua esposa com certeza saberia muito mais qualidade do que eu. Tomara que ela pense que seja qualidade, né? Tá vendo? Fica um puxão de orelha, brincadeira. Brincadeiras à parte. Eudes, vamos falar um pouquinho das suas empresas agora. E lembrando, no final dessa live eu coloco... na descrição dessa live, de onde vai ficar na IGTV, eu coloco o link do Instagram do Eudes, e lá você pode entrar em contato, achar as empresas, etc. E não é muito difícil encontrar o Eudes, para ser bem sincero com você. Eu fiz uma pequena busca no Google aqui para entender um pouquinho e, nossa, dava para escrever uma enciclopédia aqui. Fala um pouquinho pra gente da ConnectV agora primeiro, e depois a gente fala um pouquinho da Companhia das Panteras também, por favor. A ConnectV é um projeto, né, de uma emissora de TV. Eu tive a oportunidade de, nos últimos 18 anos, eu venho trabalhando com TV regional. Comecei na TV comunitária aqui da cidade, passei pela TV Corinthians, fui apresentador da TV Corinthians durante 2 anos, foi muito legal, uma experiência bacana. Aí montei a minha própria emissora, a TV Cidade, foi em 2012, ficamos até 2016. Aí eu saí da sociedade por desavenças. Sócio é uma desgraça, né? Assim, sócio é complicado. E eu consegui assim, ter dedo podre para essa época da minha vida. Eu tive o pior dedo podre da história para escolher sócio.
Todos que Caramba. participam, os piores da história. Quem conhece um pouquinho mais a minha história sabe de quais pessoas eu estou falando. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Mas até quando as coisas dão errado, Deus dá um jeito de fazer dar certo. Foi uma redescoberta, foi um reinício importante a Connect TV. A Connect TV é um grande sucesso, nós temos 2 anos e meio no ar. Estamos aqui no prédio do Diário da Região. O Vreji Sanazar assim, para lá de padrinho, é um baita cara incentivador que acolheu a Connect TV aqui. Ele e a sua família, Marcelo, Márcio, nos acolheram muito bem. E a gente tem um andar inteiro aqui junto com o Diário da Região, temos uma grande parceria com o Jornal Diário da Região. A Connect TV vem crescendo na audiência, nos números, nos projetos. Temos feito debates, que é a nossa vocação, né? Eu até brinco, a Connect TV é o canal dos debates. E há um ano, mais ou menos, a gente ousou, e nós estamos com uma filial, eu não sei se filial, sucursal, qual que é o nome mais adequado, em Portugal. Então tem a Connect TV Brasil e tem a Connect TV Portugal, que já está hoje com... Nós temos 7 programas semanais, a Connect TV Portugal está indo bem. As coisas estão indo muito bem, graças a Deus. Tá legal. Isso ajuda naquele aspecto que a gente estava falando de transformar Osasco na parte cultural, ter canais originais de Osasco como filiais fora. Isso abre uma conexão excepcional. Isso abre uma conexão muito grande. Para você ter ideia, quando eu estive em Portugal algumas vezes nos últimos anos, até por conta desses projetos, e quando a gente fala da nossa cidade, da nossa região, o Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. Osasco, sozinho, tem quase 1 milhão de habitantes. Então, quando você fala em Portugal de uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, eles se assustam, e muito pouca gente conhece Osasco fora do Brasil. Isso tá aí um puxão de orelha para todos os políticos. Não se constrói um departamento de relações internacionais que funcione de verdade. Osasco tinha que se vender para o mundo. Osasco não podia ser só uma cidade importante na região oeste da Grande São Paulo, ou no estado, é pouco. Osasco pode muito mais. Osasco deveria ter projetos de mostrar, vem cá, você empresário do mundo, venha fazer negócio com a gente. É uma grande potência. Então, eu tenho muito orgulho disso, de levar o nome de Osasco por onde quer que a gente vá. E a Connect TV, lá em Portugal, está fazendo isso com bastante competência, graças a Deus. Excepcional. Esse é um dos projetos que eu falei que eu me frustrei um pouco, que eu tentei trazer essa conexão Estados Unidos-Osasco, e acabei não tendo muito sucesso, muita abertura daqui, não de lá, daqui. De lá eles estavam esperando um retorno, mas quem sabe? A gente está sempre à disposição. Você é novo, você tem muita coisa para fazer ainda. Verdade, tem muito espaço. E quem sabe esse programa aqui dando ideias, traga as pessoas para fazer. Que nem eu falei, eu não preciso ter nada, eu não preciso me apegar em nada. Se alguém tiver uma ideia melhor que a minha, que vai e faça. O que importa é que todos se beneficiem. E fala um pouquinho pra gente das Panteras. Bom, as Panteras, quem conhece as Panteras, sabe que vocês já tiveram participação em grandes programas de TV, novelas, internacional, nacional, uma companhia de dança conhecida nos rodeios, em outros tipos de espetáculos. Isso já é uma coisa sabida, provavelmente uma empresa, uma marca que se auto-explica hoje em dia, principalmente pelos 40 anos. Mas conta um pouquinho pra gente do que está acontecendo hoje, por que vocês foram para Portugal, como está funcionando o processo das Panteras na pandemia. Então, a Academia Pantera surgiu, né, em 1980, pelas mãos da minha mãe, que ela montou, inclusive foi a primeira academia exclusivamente feminina, não existia isso no Brasil, e foi um sucesso. E 40 anos depois, por um projeto familiar, né, a família decidiu que aos poucos, aí meu irmão já está lá, depois vai a minha mãe, e meu pai, e minha irmã, e por último vou eu, todos vamos para Portugal. E aí a gente resolveu encerrar as atividades aqui no Brasil. Nós estávamos estabelecidos, as coisas indo bem e tal, não tinha... Mas resolvemos, para dar um passo desse tem que ter um pouco de coragem. A gente fechou mesmo a academia aqui e nos aventuramos lá na região do Algarve, em Portugal, e inauguramos a Companhia Panteras lá no Algarve. Já está em plena operação, quem quiser procurar aí, @ciapanteras, Facebook, Instagram, tem tudo. Vou colocar aqui também na descrição.
deu um medo danado, né? Como é que você pega uma empresa de 40 anos, faz assim, ó, fecha. E aí um monte de gente fala, mas por que vocês não deixaram gente cuidando? Porque a arte não dá para transferir. Como é que você pega? O grande valor da Companhia Pantera sempre foi o talento da Bel, da minha irmã, e do Euler. E mais recentemente, do meu sobrinho Gabriel, da minha esposa, que também era professora lá. E se todos vão para Portugal, você vai deixar aqui sem a origem, sem vamos dizer, a fagulha principal dessa empresa, que é o talento individual desses artistas que eu citei aqui. Se aí tomamos essa decisão, era para ter inaugurado lá no dia 21 de março. 21 de março, não, perdão. 21 de março, exatamente. Eu estava lá em Portugal. E aí foi decretado estado de emergência em Portugal. A gente teve que adiar a inauguração. A inauguração de 21 de março acabou acontecendo agora, dia 1º de junho. É isso? Junho, okay. Perfeito. Então, isso assusta também, que você tem que ficar pagando todas as despesas, aluguel, tudo montado, tudo preparado, e você não pode ter alunos. E nessa reabertura lá, mesmo com as coisas absurdamente mais tranquilas do que estão no Brasil, são pouquíssimos os casos lá naquela região do Algarve, mesmo assim as pessoas com muito receio e tal, mas mesmo assim, em pouco mais de um mês, nós já temos diversos alunos matriculados, já tem alguns projetos em andamento, as coisas estão indo bem, graças a Deus. Quem está cuidando disso é o Euler, meu irmão, mais jovem, não muito mais jovem, mas mais jovem do que eu, e ele que está tocando lá. Um beijo para ele, que vai assistir com certeza esse vídeo nosso aqui. Um abraço, Euler. Um dia, se você nos der o prazer de bater um papo aqui também, será uma honra. Ele vai gostar. Eu estive em Portugal em 2017, e inclusive fui até para uma turnê que eu fiz sozinho, por conta própria. Em 2017 foi um momento muito especial da minha vida também. E eu vou dizer uma coisa para você, como eles gostam da cultura brasileira. O meu primeiro show na Europa foi numa praça para 200 pessoas ao vivo, abrindo um evento de MMA. Agora, eu fiz tudo isso sozinho, sem nada. Quando eles souberam que eu era brasileiro e entraram no meu site, tudo, que eu sempre, pelo menos eu tentei caprichar com um pouquinho que eu fazia. Não, você tem que tocar tal. Cara, eu já faz um tempo que eu subo em palco, assim, eu gosto. Então, quando você gosta de uma coisa, às vezes você não sobe com medo, você sobe com outros sentimentos que fazem você tremer. É outra coisa, é um ansiedade, fogo, assim, gostoso. É um negócio maravilhoso. Foi uma das poucas vezes que eu tremi na minha vida. Porque eu falei, cara, eu esperei tantos anos para subir num palco na Europa, e quando eu subo, já é para abrir um evento de MMA para 200 pessoas em praça pública, e todo mundo batendo palma, cantando minhas músicas, cara. Eu falei assim, não é possível, isso está... Eu não sabia se eu estava acordado ou não. Então, assim, eu ia perguntar se o repertório da dança da Companhia das Panteras está sendo para a dança brasileira, para a cultura brasileira lá. E aí eu lembrei desse caso e acabei contando. Mas, assim, o que está sendo a Companhia das Panteras na Europa? Teve alguma mudança? Então, assim, até na hora que eu falei da Companhia Panteras, acabei me atendo muito à parte administrativa e deixei de falar do histórico mesmo. Nós temos 5 novelas no currículo, são 3 títulos mundiais de dança country, um título mundial de jazz, todos conquistados fora do país. Fora outros tantos títulos. Aqui no Brasil nós somos 11 vezes campeões nacionais de dança. É muita coisa. Eu estou tentando lembrar aqui. Outra coisa, nós, por exemplo, fizemos a abertura da Copa do Mundo, bailarinos nossos, e encerramento das Olimpíadas. Então, o currículo, um currículo desse, você chega na Europa, você imagina o quanto as pessoas não estão ansiosas por ver tudo que a gente tem. Eles ficam loucos, eles amam a nossa cultura, mais do que a gente. Verdade. Eles são apaixonados. E uma coisa que a gente tem sentido, assim, está sendo muito bem recebido lá no Algarve, mas muito bem recebido mesmo. E quero até mandar um abraço, são tantas pessoas que a gente já conhece lá, mas vou citar alguns deles aqui. O presidente da Câmara de Lagos, o Hugo Pereira, um grande amigo, um cara que está assim, disposto a ajudar a essa integração dos nossos projetos com lá. O Paulo Neves é um padrinho mesmo nosso, inclusive ele está com um programa agora aqui na Connect TV, passando em Portugal. O Paulo Bernardo, que é nosso sócio, nosso parceiro de negócios lá,
o Eduardo Monteiro. Eu tenho uma lista de já 100 nomes para agradecer de Portugal. Acabei sendo injusto que eu só citei 4, tem mais 96 que eu estou devendo aí. Mas a nossa relação com o povo português ela é muito injusta. O português aqui, primeiro, qual fado que você conhece? O que eu conheço agora, mas a gente conhece quase nada da cultura portuguesa. Quase nada. Quase nada. Pouquíssimo. Eles conhecem tudo. Seguramente 30%, uma estimativa, 30% do que um português consome de cultura e de informação é sobre o Brasil. Nas notícias lá, nos jornais, eles falam das coisas do governo brasileiro como se fossem dele. Então eles têm muito orgulho de terem essa relação umbilical com o brasileiro. E o brasileiro não retribui isso, infelizmente. O povo, o país, né? Então acho que essa ligação Brasil-Portugal ela tem que ser reavivada, mas reavivada não só como turismo. Eu acho que o brasileiro tinha obrigação de conhecer um pouco mais a cultura portuguesa. Obrigação não é a palavra correta, mas nós seríamos um povo melhor, mais culto, mais conectado com as nossas origens, assim como nós temos que nos conectar com todas as origens, origem indígena, sim, origem africana, mas a nossa origem portuguesa é grande demais. Então, é uma relação ainda muito distante do brasileiro em relação ao português. E eles não, eles são completamente apaixonados pelos brasileiros, pela cultura, pela história, é muito bacana. Excepcional. Poxa, é uma conversa que a gente poderia fazer uma outra live para falar só das suas empresas, só da ConnectV, só de Portugal, só da cultura, só dos seus projetos e planos, só da sua história. É uma daquelas conversas que pena que acaba. Quero convidar você, o espectador que vai estar assistindo isso no IGTV, por favor, visita a página do Eudes, conhece a ConnectV, a programação, principalmente se você é eleitor em Osasco, eles têm feito uma cobertura excepcional. Eu vou precisar disso para fazer as minhas escolhas aqui, dos debates dos vereadores, que se eu não me engano, que eu vi agora há pouco no site, e para prefeito também. E também a Companhia das Panteras, para você entender um pouquinho mais. E o Eudes deixou aqui bastante provocações intelectuais para a gente. Ele falou sobre política, ele falou sobre cultura, ele falou sobre história. Então eu acho que a gente sai dessa live aqui bem provocados para melhorarmos, para crescermos e buscarmos mais informações aí. Quer deixar suas considerações finais? Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó, que eu estou trabalhando, eu estou na TV ainda, e nesse momento eu estou aqui desenvolvendo a arte que a gente vai lançar os debates para prefeitos. Olha aqui começam agora em setembro e vão até a véspera das eleições em 15 de novembro. Então eu estou nesse momento trabalhando justamente esse assunto dos debates aqui do escritório da ConnectV. Então, vou fazer uma pergunta, vamos ver. Você é o pioneiro da cobertura de debates em Osasco, Eudes? Sou. O primeiro debate da história da cidade de Osasco televisionado, primeiro da história, ele foi feito pela TV comunitária da cidade, mas foi idealizado por mim e na época pelo Miguel Catan, saudoso Miguel Catan, que era um dos diretores da TV comunitária. Então nós idealizamos, criamos as regras, fizemos os convites. Isso foi no ano de 2008, o primeiro debate da história da cidade de Osasco televisionado. Nunca havia sido feito. Aí a gente fez 2012, fizemos 2016, e de lá para cá, isso em Osasco, de lá para cá a gente já fez debates eleitorais de Pirapora do Bom Jesus, de Jandira. Olha. Agora nós vamos fazer 12 debates de todas as cidades da região oeste da Grande São Paulo. Eu, de alguma maneira, o destino quis assim, eu me especializei em ser mediador e promotor, produtor de debates, gosto muito. É uma das coisas que eu adoro fazer. Eu gosto de fazer muita coisa. Que legal. Caramba, Eudes, olha, eu vou ser bem sincero com você, eu espero que dentro de um breve tempo nós possamos fazer mais uma dessa para falar sobre outros assuntos, porque com certeza vale a pena. Inspirador. Maravilha. Eu saio daqui muito mais feliz do que eu entrei. Obrigado. Quero agradecer a sua presença, quer deixar um tchau pro pessoal aí?
Eu quero agradecer o Andrei, que é um garotão, né? Garotão desses. Você está com quantos anos, Andrei? 37. O garotão ficou um Um elogio duplo garotão. aqui. Não, mas é um garotão. Eu tô com 47. E eu me sinto um garotão. Eu me visto, às vezes até Ótimo. quando eu me visto, eu tô com a camiseta do Mussum aqui, ó. Ah, Eu que acho que maravilha. a gente tem que ser jovem de espírito. Então nós somos Que garotões. legal. Então o Andrei é um garotão que acredita nos seus sonhos e que não fica só sonhando. Essa é a parada. Você que está aí assistindo uma hora dessa, está falando assim, pô, o que esses dois caras aí têm de diferente de mim? Nada. Nós somos pessoas comuns, normais. O Andrei, o que ele tem de especial? Vontade de realizar. O que eu tenho de especial? Vontade de realizar. E tenho certeza que você que está assistindo aí tem os seus sonhos. Para de sonhar, começa a realizar. Às vezes não é exatamente o que a gente gostaria de fazer, a gente tem que fazer o sonho possível, né? Alcançar o sucesso possível. Outro dia eu ouvi essa frase, estou repetindo ela aqui. Então é isso, alcance o seu sucesso possível aí, seja feliz. Essa é a recomendação, que essa frase não é minha, eu devo estar copiando de alguém aí, porque eu não sou filósofo, mas eu leio bastante, então eu acabo aprendendo alguns truques aí. Obrigado, Andrei. Excelente. Eu que agradeço, Eudes. Uma ótima noite e nos falamos em muito breve. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Com isso, nós encerramos de hoje o 4º episódio. Que episódio! Mais uma live para vocês assistirem 2, 3, 4 vezes e aprenderem muito. Muito obrigado. Toda noite, uma troca de inteligência, de experiências. Toda noite, uma conversa nova, uma conversa diferente. Obrigado pela sua audiência. André, boa noite e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Amanhã tem mais.